boa noite a todos. É com muita alegria que a família Solidariedade novamente se reúne para mais um grande presente, uma agradável surpresa, como as muitas que já tivemos. E ter esse momento da nossa família Solidariedade se reunindo novamente, né? Para esse encontro da live em que a Carlinha vai fazer para a gente, com muita alegria aqui. E é sempre bom, né? A casa está dando essa oportunidade da gente se ver, nem que seja se reunir nessas lives abençoadas. É como se a casa, de fato, estivesse visitando o lar de cada um de nós. E nós temos a oportunidade de ter um momento reunidos, refletindo, né, sobre o Evangelho do Cristo, refletindo juntos, né, como sempre fizemos na sexta-feira lá na Solidariedade. Agora virtual, cada um na sua casa, né? E no conforto do lar e sendo visitado por esses companheiros boníssimos, esses espíritos amigos que vêm instruir cada um de nós, né? Que a gente possa hoje ter aí um encontro alegre, um encontro feliz, onde traga muito otimismo, muitas soluções para o dia a dia de cada um. Eu vou começar o encontro agradecendo mais uma vez a colaboração de todos que acreditam no trabalho de distribuição que é feito na Casa Solidariedade. Agradecer em nome de cada família que recebe aquele alimento, que recebe a básica e vai funcionando para a gente. A colaboração de cada um de vocês, de cada um, é muito importante. Então, muito obrigado, muita gratidão a cada um. Então, vamos começar fazendo uma prece? Vamos começar fazendo uma oração. Quantas pessoas estão aí? As pessoas estão chegando, né? Então, vamos estar seguindo, né? Então, vamos começar fazendo a nossa prece. Agradecer a presença de todos aqui. Vamos estar acompanhando, né? A Maria, a Beth e o seu Zé Carlos, grandes companheiros também de jornada. A Benedita Godoy, o Rogério Douglas, a Alzira. Um abraço a todos. Que Deus nos ilumine. Vamos aguardando aí a chegada de mais os companheiros. Aí a gente já faz a prece para nós iniciarmos, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos, que a gente possa beber e viver esse momento, né? Com muita alegria. Vamos começar fazendo uma prece. Senhor da vida, ilumine os nossos corações, que eles continuem unidos, mesmo cada um em seus lares. Que o ideal do Cristo permaneça conosco e que nós possamos, nessa noite bendita, beber mais uma vez das suas palavras, do seu Evangelho, que a Carlinha vai trazer para nós, que os espíritos amigos, esses companheiros de todas as horas, possam levar alegria e esperança, paz e harmonia, e, acima de tudo, confiança em Deus, nosso Pai, e na vida. Porque cada um de nós se encontra nesse momento com aquilo que necessita, com esse aprendizado, com esse momento em que a gente tem a chance de refletir mais, de estarmos um pouquinho mais
nos seus lares, de estarmos mais reservados e com muita gratidão no coração, que a luz que se acende da fé e da esperança possa nunca se apagar e ela possa refletir conosco a oportunidade de abençoar as nossas vidas e de nos conduzir nessa grande caminhada que é a encarnação que escolhemos, que é essa vida que temos. Então nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de bondade, pois já habitamos nele, onde sempre é feito a tua vontade, pois sabes o que é melhor para nós. O alimento necessário nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, mas ensina-nos a perdoar com a mesma intensidade e força com que tem misericórdia por nós. Ilumina-nos, que nós possamos caminhar na tua paz, sob o teu amparo e sob a tua proteção. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Carlinha. Obrigado pela presença de todos. Seja bem-vinda, Carlinha, nossa irmã querida. Boa noite, pessoal. Sempre bom estarmos juntos, né? Pena que a gente não pode estar fisicamente, assim, próximos. Mas a gente sabe que a ligação mental ela é tão importante quanto a física. Wellington, não estou te ouvindo. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força de vontade, né? E lei de menor esforço. Então, sabe que a vida é dual, né? Nós temos a força e temos... A gente sempre tem os contrapontos, né? Dentro da nossa evolução. Então, não adianta a gente falar de força de vontade se a gente não falar sobre menor esforço. Então, nós estamos de um lado e nós estamos do outro. A gente ainda não conseguiu encontrar o caminho do meio, né? O equilíbrio. Né? Então, tanto a força de vontade como a zona de conforto, ela é muito ostensiva ainda nos nossos dias, tá? Então, eu vou começar falando, vocês sabem que eu não sou palestrante, né? Então, eu vou lendo e vou comentando, tá? Esse assunto, lei de vontade, força de vontade e lei do menor esforço, eu discuti com alguns amigos meus da mocidade, da minha antiga mocidade, num programa que chama Contestação Espírita. Então, é um tema que nós fizemos em 3 episódios. Então, lá tem a opinião do pessoal, dos meninos. Então, se vocês puderem assistir, tem no YouTube, tá? E aí a gente fica feliz se vocês puderem assistir e participar nos comentários. Então, lá está mais completo. Aqui eu tenho um pouquinho de tempo para a gente falar desse assunto, mas é um assunto que movimenta a nossa vida, né? Que rege a nossa vida, que é a força. É porque nós nascemos com ela, né? Nós saímos da mão de Deus. E Deus nos criou com essa força. Mas ela, muitas vezes, ela fica enfraquecida, fica sufocada, né? Pelas questões do dia a dia, ou pelas nossas tendências e más inclinações. Mas não tem problema, gente, porque tudo isso faz parte da nossa condição humana, tá? Através disso é que nós vamos crescendo e aprendendo. Então, durante tudo o que for falado aqui, não leve como peso, como julgamento, mas como algo a se expandir, a se aprender, a buscar essa força. Porque às vezes a gente fala muito de força e as pessoas confundem força com esforço. E a força ela é natural, tá? O esforço é algo muito pequeno. Né? O esforço ele é pesado, é algo que a gente tem que batalhar para fazer, né? E essa força, se a gente souber encaminhar e direcionar, ela é natural, ela é bonita, ela vive conosco, tá bom? Então, vou começar com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909, que é a parte que fala das paixões.
É bem no finalzinho do Livro dos Espíritos, então já foi feita toda uma caminhada de conhecimento, né, para se falar de paixões. Então ele fala assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E aí os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quantos dentre vós a fazem? Então ele fala que é a vontade, né? Quando nós temos vontade, que é essa força que movimenta a nossa vida, é através da vontade, nós fazemos. Então todos nós, né? Quando a gente lê essa questão do Livro dos Espíritos, se nós podemos vencer as nossas más inclinações, a gente às vezes fica incomodado, porque ela nos faz olhar para as nossas más inclinações. E algumas pessoas não querem olhar para as inclinações, para as tendências, né? Mas a gente tem que olhar, né? A gente fala que se eu virar as costas para as minhas sombras me pegam pelas costas. Então eu tenho que olhar, eu tenho que todo dia fazer uma reflexão sobre as minhas tendências, sobre as minhas más inclinações, e saber que faz parte da minha condição humana, né? Senão a gente acaba violentando a nossa natureza humana. Só que através disso, né, desse conhecimento, é que a gente vai trabalhar tudo isso. E o papel da Casa de Solidariedade, das casas espíritas, é justamente fazer com que a gente encontre essa força para que a gente possa vencer essas más inclinações. Porque se os espíritos superiores nos disseram que é pequenos esforços, então eles já passaram isso para nós, confiando de que nós podemos sim vencer todas aquelas inclinações aquilo que a gente não gosta da gente, aquilo que a gente acha feio, aquilo que a gente às vezes não quer ver e muitas vezes a gente não quer que a outra pessoa veja, né? Então, se está nos incomodando, se não está bem, é porque a gente já está em condições de modificar. E aí, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre sobre a vontade, né? O segundo item do livro, né? Segundo tema desse livro, Pensamento e Vida, ele vai falar só sobre a vontade. Então, o que faz parte? Ele fala da nossa mente, que a nossa mente ela é como se ela tivesse vários departamentos, né? E um desses departamentos é o desejo, que às vezes a gente confunde com a vontade. O desejo é ruim? Não, ele não é ruim. Por quê? Se todos nós aqui pararmos para pensar sobre tudo que nós já desejamos, nós vamos perceber que há muitas coisas nós já conquistamos, né? Então, conquistamos por quê? Porque tivemos vontade, tivemos desejo sobre aquilo. Então, vamos supor, eu tenho o desejo de me formar em medicina. É só o desejo? Não. Então, o primeiro departamento é o do desejo, né? Que são os nossos propósitos, nossas aspirações, né? Aquilo que a gente anseia. Ele tanto pode ser bom, como ele pode ser ruim. Ele tanto pode nos elevar espiritualmente, como nos paralisar, né? Nos deixar ali numa zona de conforto, tá? Então, tem um outro departamento, né? Depois do desejo, a gente tem um departamento que se chama inteligência. Então, o que a inteligência faz? Ela arquiteta um plano, ela planeja, ela vai atrás, ela vai buscar conhecimentos para que a gente consiga conquistar aquilo que nós estamos desejando. Então, todos nós aqui, temos a fase de namoro, né? Não sei se tem alguém aqui que nunca namorou, mas eu acredito que não, a não ser que seja criança. Mas assim, quando a gente quer conquistar uma pessoa, o que a gente faz? A gente observa a pessoa, a gente vê o que ela tem a ver conosco,
Aí a gente começa a buscar conhecimento para conquistar aquela pessoa. E muitos de nós conseguimos, né? Se a gente olhar as pessoas que estão ao nosso lado, nós conseguimos. Então, mas para que nós pudéssemos fazer isso, o que, que nós fazemos? Nós damos o nosso melhor. Isso é uma força. Isso é uma força que nós temos para conquistar. Então, quando nós queremos conquistar um emprego, conquistar uma amizade, conquistar um parceiro ou uma parceira, quando a gente quer ter uma família, a gente não joga toda a nossa energia, toda a nossa força nisso, e nós conseguimos. Né? Em algum departamento da nossa vida, pode ser que nem todos nós sejamos felizes, mas em algum departamento da nossa vida nós somos felizes, porque nós conquistamos, nós conseguimos, né? Nós almejamos, nós aspiramos e nós conseguimos. Né? E tudo isso através dessa força de vontade, desse querer. Né? E aí depois ele fala que dentro desses departamentos da mente, além do desejo, da inteligência, nós temos o departamento da imaginação, que são as riquezas de ideais, né? E que está muito ligado com a arte, mas com a arte sublime, aquilo que é bonito. A arte, ela é muito bonita, né? A arte, ela seduz, ela mostra algo bom, ela fala da nossa alma, da nossa imaginação. É igual um filho, por exemplo, a gente casa e quer ter filho. Quem pode ter filho que tem um filhinho? Então, o que, que você faz? Você vai lá a casa, sente falta de uma família, quer ter o seu bebezinho. E aí você usa todo o seu desejo, todo o seu conhecimento, toda a sua prática, e você vai lá, engravida e vai ter o seu bebezinho. Né? Então, como que é a nossa imaginação? A gente cria muita expectativa em cima desse filho, né? Então, a gente, através do conhecimento, né, a gente tem que perceber que ali é um espírito, que ele não vai vir do jeito que a gente quer. Nós imaginamos, nós projetamos toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade dentro daquela família. Nós arquitetamos, nós planejamos, nós fazemos, conquistamos até determinado ponto. Né? Mas nem sempre os nossos desejos, depois que são atendidos, estão de acordo com as nossas expectativas. Então, o conhecimento ele é muito importante. Né? A gente observar que uma família é diferente da outra, que aquele espírito nem sempre vai vir da forma como nós queremos, mas que se chegou para nós, nós temos condições de criar, condições de viver, de conviver e de harmonizar aquela família da melhor forma possível. Então, através de prece, através de conhecimento, através dessa vontade, a gente consegue deixar um pouquinho mais ou menos do nosso jeitinho, né? E aí ele fala da memória, né? Que é um outro departamento. Então, nós temos aí desejo, inteligência, imaginação e a memória. Então, a memória é o quê? É tudo que a gente já vivenciou. Tudo que nós já conquistamos ficam arquivados na memória. Então, através da memória, a gente sabe o que deu certo, o que não deu certo, o que é bom, o que é ruim, as experiências que a gente não quer mais, e a gente adquire uma determinada maturidade com relação à vida. E aonde fica a vontade dentro de tudo isso? A vontade, ela é tipo um gerenciador desses 4 elementos, né? Que é o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Então, a vontade, ela é uma força do espírito, a força de querer progredir. Então, se a vontade estiver enfraquecida, esses desejos vão ficar desalinhados, né? Ela gerencia tudo isso. Então, ela tem que estar muito bem conectada com o divino. Ela tem que estar muito conectada com as leis divinas, à vontade, para que a gente consiga alinhar todos esses 4 dentro das nossas conquistas. Aí a gente fala de conquista, assim, parece que é algo sobrenatural, né? Algo que a gente não consegue, parece que é algo grandioso. Mas não é, gente. A conquista, essas conquistas, essa vontade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Tem que estar presente na nossa vida, é a nossa história, né?
como diz o tio Luiz, a nossa história é a história mais bonita que existe, porque ela é construída por nós. Né? Nós estamos construindo a nossa evolução. Então, a beleza divina é a gente perceber que Deus nos deu um livre-arbítrio para que a gente mesmo consiga conquistar com os nossos esforços, com essa força, e que ele não é tão grande assim. Então, a gente acordar, né, planejar o nosso dia, hoje meu dia vai ser bom. Né, vai acontecer adversidades? Vai, elas são necessárias para a nossa evolução. Nós precisamos sentir ainda, se sensibilizar. Né? Então, vão acontecer determinadas contrariedades, mas é justamente para nos impulsionar ao progresso, não para a gente ficar se lamentando, achando que eu não posso, querendo morrer, ficar deprimido. Então, tudo isso ele vai enfraquecendo essa força. Né? O que a gente precisa prestar bastante atenção é a qualidade desses nossos desejos. Porque quando a gente fala de desejo, de paixão, a gente vê isso como algo ruim. E na verdade não é. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos sobre as paixões, ela é linda, porque ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos leva para frente. Só que é a gente que direciona mal as paixões, porque a gente coloca as nossas paixões em algo transitório. Então, quando a gente quer colocar as nossas paixões em algo bom, em algo que vai agregar valor para a nossa vida, que vai agregar valor para os nossos familiares, que vai agregar valor para a nossa sociedade, a espiritualidade está todo vapor nos auxiliando. Eles nos ajudam, assim, demais. Né? A gente precisa confiar nisso. Então, como que a gente vê hoje em dia, né, essa força de vontade, essas paixões, né? Como que a gente está vendo tudo isso? Será que elas estão sufocadas? Será que elas estão enfraquecidas? Como a gente sabe? Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre entusiasmo ou empolgação. Então, uma pessoa, quando ela é entusiasmada, ela acorda feliz e fala, eu vou fazer, eu vou realizar. Mas ela já coloca no papel e na vida dela que ela vai ter dificuldades. Então, ela não vai, na primeira dificuldade, contrariedade que surgir, ela não vai desistir. Porque ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Então, ela vai atrás daquele objetivo, ela vai seguir uma ordem. Vão acontecer determinadas coisas para tirar ela do caminho? Vai. Né? E nós sabemos, principalmente nós que somos espíritas, nós sabemos que as adversidades vão vir coisas do passado, essas más inclinações, as más tendências, as tentações, elas se aproximam, mas se a gente tiver um objetivo forte e firme, a gente vai seguir o caminho, e a gente tem todo o apoio da espiritualidade, né? E a gente faz essa conexão com o divino através das nossas preces, tá? Então, toda vez que a gente ora com fervor, que a gente pede para Deus, eles vêm, eles nos auxiliam. Né? E nos auxiliam muitas vezes através da gente mesmo, dos nossos amigos, é alguém que telefona, é alguém que faz uma visita, né? É alguém que na rua te encontra e fala uma determinada coisa. Então, se a gente tem a vontade firme, essa ajuda vem de qualquer lado, mas ela vem, ela chega, porque é do espírito progredir. O espírito tem que progredir. E se ele tiver essa vontade, ele vai progredir, tá? Então, tem uma questão aqui que eu achei tão bonitinha, que ele fala assim, o homem pode encontrar no espírito uma assistência eficaz para superar as suas paixões. Então, aqui está falando da eficácia, né? A gente sabe que a eficácia é algo que já foi provado, é algo que já existe. É a ação, né? A eficácia. Então, os espíritos respondem, se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão.
Então, aqui ele não fala que a missão é para um ou para outro, para determinado tipo de espírito. Ele fala do homem. Então, todo homem que tem vontade e faz a oração, ele é atendido, né? Então, o que, que a gente está fazendo aí com a nossa vida, né? Será que nós temos empolgação? Porque a empolgação, ela passa rápido, né? Quantos de nós, às vezes, se empolga, quer porque quer, faz, obtém, né? Os nossos desejos são obtidos e a gente olha para aquilo e não faz nada. Então, pedis e obtereis. A gente pede, nos é dado, e a gente não sabe o que fazer com os nossos pedidos. Então, isso é muito triste, porque a gente agiu por uma empolgação. A gente não estudou, a gente não usou esse conhecimento, essa memória, a gente não buscou ao redor de nós as consequências daquilo que a gente está pedindo, as consequências daquilo que a gente está desejando. A gente arquitetou um plano, fez tudo do jeitinho certinho, nós conquistamos. E aí, não é aquilo que eu queria. Então, às vezes, é a mãe que abandona o filho, né? Que a gente vê lares que tem pai e mãe de filhos órfãos, porque o filho não saiu o herói, nem a princesinha que os pais queriam, né? O casamento infeliz, porque não foi aquele sonho que a gente projetou. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos a respeito de algo, nós estudarmos, nós observarmos, nós sabermos das consequências, das dificuldades, a gente se prepara para receber aquele desejo. Então, o entusiasmo é isso. A pessoa não perde entusiasmo pela vida. Ela sabe que ela vai passar por diversas adversidades, mas ela não perde entusiasmo. Ela segue firme. Ela segue feliz, ela segue contente. Ela sempre vai ter um motivo para falar de gratidão. Enquanto a pessoa que se empolga, ela vai sempre estar reclamando daquilo que ela conquistou. Então, não é do jeito que eu queria, não supriu as minhas expectativas, teve um resultado infeliz, né? Então, a pessoa, quando ela é entusiasmada, ela leva isso para a vida toda. Às vezes, o resultado não é do jeito que ela quer, mas por esse poder de transformação, por essa vontade firme, boa, e pela conexão que ela tem com o divino e com a espiritualidade, muitas vezes ela consegue transformar essas adversidades em conhecimento, em experiências, para que a memória dela seja cheia, né? Para que ela possa olhar, ou ela se arrepende, né? Mas através desse arrependimento ela muda de conduta, ela muda de nível de consciência, mas ela não perde aquilo, né? Ela se transforma, ela transforma ao redor dela, ela transforma tudo ao redor dela. Então, é bem interessante isso. Deixa eu olhar aqui minha colinha. Muitas pessoas, elas colocam esse desejo ligado ao ego, ao egoísmo, né? Então, tu tem que sair do meu jeito. Então, é importante que a gente observe dos nossos planos e dentro dessa vontade, que ela tem que estar ligada com a fé divina e a fé humana, que é essa conexão com os dois mundos. Se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu quero vai fazer bem para mim e para o próximo, né? Quais as consequências daquilo? Se for fazer bem só para mim, e aí eu não estiver me importando com o outro, nem com a sociedade, nem com as leis divinas, é egoísmo. Né? Nós estamos sendo egóicos. Então, às vezes, a gente tem lá uma inteligência fenomenal. Né? A gente consegue fazer, a gente sabe, né, que existem pessoas que conseguem tudo o que quer. Né? A gente vê isso muito na política, né? Então, consegue conquistar o cargo, consegue fazer as coisas, tá tudo feliz, promete um monte de coisa, e daqui a pouco, a partir do momento que conquistou, não tá nem aí com o próximo. Não tem compromisso com a sociedade, não tem compromisso com a moral, nem com o próximo. Não tem educação, moral e ordem, né? Então, a pessoa usou tudo isso, todos esses 4 elementos, a favor de si mesma. Então, ela não está agindo com Cristo. Ela está agindo de acordo com o que ela quer.
Então, ela não pensa em ninguém, ela só pensa em se beneficiar, em ser feliz e o restante que lute, né? Porque também é uma frase aí que a gente vê como o mundo está bipolar. Nós tivemos aí um ano onde todo mundo falava assim, tamo junto. E no outro ano, elas que lutem. Então, a gente vê aí que a sociedade está bipolar, né? Como assim? Estamos tudo junto, aí acontece diante de uma dificuldade, ela que lute. Não é assim. Nós temos que dar as mãos e caminharmos juntos. Né? Porque se a gente olhar os espíritos superiores, eles deixam lá um mundo maravilhoso que eles vivem para vir nos ajudar. Então, o amor deles, a vontade deles é trabalhar com Cristo, é trabalhar com Deus. Né? Então, imagina se eles usassem todo o potencial que eles têm, seguissem sozinhos e ficassem olhando para trás e rindo da nossa cara, né? Então, a gente não... Isso é imperdoável. E com a gente também. Né? Dentro da nossa condição, nós estamos aí no mundo de provas e expiações, em períodos de transição, mas a gente já conquistou muita coisa. Nós já conquistamos muitas coisas de planetas primitivos. Então, a gente não é bobo. Né? A gente não pode falar que a gente não sabe nada. Olha só, a gente saiu de mundo primitivo, nós já dominamos o mundo primitivo. Então, quando a gente olha para uma plantinha, quando a gente olha para uma pedra, quando a gente olha para um bichinho, a gente já tem domínio sobre isso. Mas qual é o nosso olhar para isso? Eu estava até comentando ontem aqui que das pessoas que usam os animais para proteção, as plantas para proteger o lar. As plantas, os animais, eles têm realmente a sua função uma função bonita, né, de proteger o nosso planeta. Eles têm, se a gente estudar, a gente vai ver que os elementais, eles têm um poder muito bom, né, que a gente usa até para cura. Mas a gente tem que ajudar esses seres a evoluir. Então, algumas pessoas, elas usam isso só para benefício próprio, né? E ao contrário, quanto mais evoluído é o ser, nós temos o dever de ajudar os animais, ajudar as plantas. Somos nós que temos que olhar por eles, não eles que têm que olhar por nós. E a gente vê muito o caminho inverso, né? A gente utilizando esses elementos para só nos beneficiar, né? Só como uma troca, assim, né? Então não pode. A gente, como ser que está aí, já passamos de mundos primitivos para provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, nós temos que ver esses seres com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, e sempre vendo o que a gente pode melhorar e evoluir, e fazer com que eles evoluam juntos conosco, né? Então, outra questão, né? A gente vive aí em ondas mentais. Será que a gente para pensar como que as nossas ondas mentais estão? Nós estamos falando aí da vontade, do pensamento. Como que está a nossa vontade? Será que ela está enfraquecida? Será que nós já observamos no nosso dia a dia quantos pensamentos felizes nós temos? Eu falava lá no Evangelho, já fizeram um gráfico dos pensamentos? Né? Ao dormir, pensou no dia, o que eu fiz, o que eu pensei? Né? Porque os nossos pensamentos, eles vão embora. E aí a gente se conecta com pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente acaba atraindo determinados tipos de pessoas. Não significa que nós não vamos ver, que nós vamos ser selecionados e que a gente não vai ver coisas erradas, nós vamos ver sim. Né? Até para a gente desenvolver paciência, tolerância e uma porção de virtudes, nós vamos ser colocados com pessoas que vão exigir de nós essas virtudes, né, para que a gente possa crescer, porque assim, posso falar, eu sou uma pessoa paciente, mas a vida nunca me mostrou nenhuma contrariedade que eu possa ficar impaciente, né, então para mim tudo é tranquilo, tudo é lindo, e eu falo isso mesmo, para mim, graças a Deus, meus amigos são maravilhosos, as filhas são boas, né, passo por adversidades, passei muitas provações no físico, passei, mas físico a gente cuida que é uma beleza, né? Porque a gente já passou aí do mundo primitivo, a gente já domina um pouquinho a matéria, então a gente tem bastante estrutura para
vivenciar a parte do físico. Mas as nossas questões emocionais, que estão agora na moda, né? Falar de raiva, de controle, de culpa, dessas porções de coisas que nos afligem. É porque hoje se fala muito de saúde mental. E é importante, né? É importante porque é algo novo para a gente tem que dominar as nossas emoções. Então, a gente observar o que nos contraria, por que eu fico chateada, o que me causa raiva, onde que eu uso o meu controle, né, o que eu tento controlar. Então, tudo isso vai falando um pouquinho de nós. Então, a gente precisa parar e fazer um estudo da gente, né? E aliar com a vontade, que é a vontade de crescer, a vontade de andar de mãos dadas com Jesus. Aí vocês vão me falar, mas eu não tenho a evolução do Cristo. Não temos. Mas ele, por ser uma pessoa tão boa, tão iluminada, que nos colocou aqui no seu planeta, ele nos dá as mãos. Ele se rebaixa para nos dar as mãos, para nos segurar, para nos impulsionar, para nos dizer que a gente pode, que a gente deve e que ele está conosco. Então, qualquer momento que a gente pensar em Jesus, ele vai estar aqui. A gente ainda não tem condições de entender a sua grandeza. Muitos de nós precisam de uma porção de artifícios para entender o Cristo. Isso é bom, não é ruim não, né? Porque é através disso que a gente começa a desenvolver a nossa fé. Mas se a gente parar para pensar que esse planeta foi construído por ele, e que ele nos colocou aqui, ele nos deu essa oportunidade, né, da gente estar aqui. Nós temos uma mosquinha aqui, gente. E que a gente pode caminhar com ele, e que em qualquer momento ele está do nosso lado, ele não vai caminhar por nós, mas ele vai nos dar as mãos. E ele nos trouxe essas ferramentas, né, através do seu evangelho, através até da gente observar a natureza, né, porque a gente está observando tudo que ele idealizou, tudo que ele fez. Então, imagina a inteligência de Jesus ao construir esse planeta. Né, a trazer para nós tudo isso que nós temos. E muitas vezes a gente não olha, a gente não vê, até no nosso próprio físico. Então, às vezes, quando a gente vai tomar banho, por exemplo, a gente se olhar com amor, né? A gente olhar que o nosso organismo foi estruturado por ele. A nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos, até foi estruturada pelo Cristo, por Jesus, né? Que ele idealizou isso com muito carinho, com muito amor. Então, isso nos impulsiona, nos dá uma vontade de viver, né? Porque é maravilhoso a gente saber que a gente não está sozinho e que ele nos auxilia, né? E muitas vezes a gente não dá ouvidos. Quando a gente está meio perdido, meio desestruturado, e essa nossa vontade está enfraquecida, a gente faz prece, a gente pede para ele ajuda que ele vem, gente. Ele vem, mas a gente tem que estar com os olhinhos atentos para perceber. Porque nem sempre ele vem da forma como nós queremos, como nós idealizamos, né? Então, é muito sutil tudo isso. Mas é legal a gente fazer essa conexão, tá? Então, a gente tem que desejar de forma sadia. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente faz evangelho lá de segunda-feira é sobre as nossas metas espirituais. Se nós criamos metas espirituais, né? Então, no começo eu falei um pouco da parte horizontal da matéria, né? Das nossas conquistas de namorado, de emprego, de estudo, de família. Então, algo que a gente está vendo, que a gente quer concreto. Mas e as nossas metas espirituais, as nossas metas emocionais, o nosso campo intuitivo, as nossas virtudes? Será que nós criamos metas para isso? Será que nós estamos vendo? Eu penso muito sobre isso, né? Aonde estão as nossas paralisias? Será que eu estou sufocado por esse campo material? Eu não estou dando atenção para o campo espiritual? E quando é que eu sinto Deus pertinho de mim? Quando é que eu sinto Jesus se aproximando? Fazemos o evangelho no lar, que é tão importante. Temos uma religião, né? Então, muitas vezes a gente
Foi uma porção de empecilhos para não ir na casa espírita, para não assistir uma palestra, para não fazer uma prece. Nós temos um dia todo, gente. Nós temos aí praticamente 12 horas. Né? Tem gente que tem mais, que não dorme direito. Então, será que a gente não consegue parar 5 minutos, 20 minutos para pensar nisso? Meia hora, 1 hora? Muitas vezes só vão na casa espírita uma vez por semana, e às vezes ainda vão só no plano B, tem várias tarefas para fazer. Aí eu só vou se não tiver para onde ir. Aí eu só vou se acontecer isso, né? A gente vê no sábado. Como é difícil a gente ter tarefeiros aos sábados. Porque ninguém quer trabalhar de sábado. Não quer deixar o final de semana. Quando é um dia tão gostoso na casa, né, na casa espírita, é um dia que a gente está com as crianças, tem energia renovada, tem pessoas ali trabalhando, é muito gostoso, né? E aí, quando as pessoas vão falar, nossa, é tão bom aqui, mas a primeira oportunidade que estão melhores, param de ir. Então, às vezes a gente é muito solidário quando a gente está mal. Então, quando eu não estou bem, eu faço uma prece, eu faço tratamento, eu vou lá em casa espírita. Eu melhoro, não vou mais. Eu esqueço essa parte espiritual. Aí eu fico cercado pela matéria. Aí a minha vontade fica enfraquecida. Porque eu coloco toda a minha energia nesses outros 4 elementos. Né? E aí eu deixo o espírito enfraquecido. Tá? Então, vamos parar um pouquinho e prestar atenção sobre isso. Então, planejar, estudar, olhar o que nós queremos ser. Né? Não precisa fazer uma meta muito longa, não. Então, todo final de ano, começo de ano, a gente faz uma listinha porque a gente quer para esse ano. Se é espiritual, gente, não tem pandemia, não tem perda de emprego, não tem doença, nada. Nada vai nos impedir de ter essa força de vontade. Porque ela não está na matéria, ela não está nas coisas transitórias, ela está no espírito. Então, a gente tem que ter fé que a gente vai conseguir. E no final do ano, a gente perceber que nós conseguimos, tá? O tempo é pequeno, né? A gente não consegue falar muitas coisas, eu falo demais. Então, é mais ou menos sobre isso que eu ia falar com vocês, né? A questão de cemitérios de sonhos, que eu queria passar também, que são esses nossos desejos, que muitas vezes são bons, mas que a gente não vai atrás, não corre atrás e fica lá no cemitério de sonhos. Então, se hoje eu planejar o meu dia de amanhã, e chegar amanhã, no final do dia, e eu conseguir fazer tudo que eu planejei hoje, para amanhã, chegar no fim e falar assim, olha, eu cumpri 90% do que eu planejei. Mesmo com a adversidade, mesmo acontecendo alguma coisa, mas eu consegui. Talvez não consiga 100%, mas eu consegui 80%. Então, a gente não corre o risco de cair nesse cemitério de sonhos. Porque antes de reencarnar, a gente planejou uma porção de coisas e chegou aqui e nós nos esquecemos. Então, ficou tudo arquivado, porque a nossa vontade está enfraquecida. Então, se eu não conseguir colocar no dia seguinte tudo aquilo que eu planejei na noite anterior, chegar no outro dia, no fim do dia, e eu falar, nossa, eu não fiz 1% do que eu queria. Então, a gente está caindo nesse cemitério de sonhos. Então, vamos olhar nossos sonhos, vamos correr atrás, sabemos das dificuldades, faz parte da nossa evolução, nós precisamos dela, olhar para as nossas sombras com carinho, mas trabalhar para que a gente não continue nessas sombras, trazer sol para as sombras, trazer luz para as sombras, a gente consegue. Tá? Então, mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E se vocês quiserem ouvir mais coisas, tem os meus amigos, eles comentam assim de uma forma muito legal, lá no programa Contestação Espírita, né, nós estamos falando justamente sobre isso, são 3 episódios, aí se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é bem gostoso, tá? E comentar também, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Ô, minha irmã, saudade de trabalhar junto de novo. Já coordenamos tantas vezes, tantas salas, né? Gostoso, Pois vários. é. É uma delícia, né? Cada
o bom da Casa de Solidariedade é que a gente sempre tem mais de um coordenador, né? Então, um aprende muito com o outro, né? Então, são experiências diferentes, formas de falar diferente, e a gente só soma, né, Wellington? E o gostoso é que não tem disputa, né, entre a gente soma muito, né, conhecimento, um ajudando o outro, né. É um lar que nos dá essa oportunidade de se conhecer, né? Conhecendo os companheiros. E aí, aos poucos, a gente começa a trabalhar junto, encontrando maneiras de se auxiliar, né? Sempre somos pessoas doentes cuidando de doentes. São pessoas caminhando nas descobertas da vida, né? Você colocou muito na maturidade, tentando, trabalhando para ser mais feliz com a situação de hoje, com cada referência, sabe assim? Discordo de você quando você diz que você não é expositora, mas tudo bem, porque você plana maravilhosamente sempre, viu? E a casa fica muito feliz com a participação de cada um, né? E que a gente consiga, mais uma vez, levar isso e estar presente. O pessoal fez aí os agradecimentos, né? Facilitar um pouquinho a sua vida, não teve perguntas. Olha lá. A Flávia está perguntando onde que acha o programa, né? Eu fiz parte de uma mocidade há 30 anos. E a gente se reuniu na pandemia, que é uma das coisas que foi maravilhoso para a minha vida, assim, a gente ter esse reencontro da mocidade. E a gente fica discutindo temas. Então, chama Contesta Ação Espírita. Não é contestação, é contesta ação de agir espírita. Então, a gente discute vários temas, né? Não só à luz do espiritismo, mas coisas que a gente... vamos falar de tal tema? Vamos. Então, a gente, todo mundo junto, né? E é gostoso, porque foi um reencontro e a gente falou assim, não é só, gente, vamos fazer um encontro igual a gente fazia na mocidade, né, trazendo temas, falando sobre aquele tema, discutindo, e contesta porque todo mundo pode entrar, contestar, falar o que quiser, mas assim, tem que ter um pouco de responsabilidade de leitura, né, e de entendimento, então é bem gostoso. Aí lá tem também, onde eu peguei, né, eu fui a moderadora desse tema, né, no Contestação, cada um de nós modera um dia, e aí eu falei sobre o poder de vontade, a vontade e o poder transformador. E é isso. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar, tá no YouTube, tá bom, gente? Carlinhos, se você quiser, né, fazer o encerramento para nós, muito agradecido. Teve aqui um comentário, muitas vezes temos o desejo de conquistar algo, mas não temos a vontade de ir atrás. A vontade está diretamente ligada a uma ação, né, como você também colocou. Quer falar um pouco? Porque é mais fácil a gente ficar na zona de conforto, né? Mas se a vontade está ligada às nossas paixões, é mais fácil a gente agir, porque aquilo fica martelando nosso espírito. E a evolução é assim também, viu, gente? A gente pode até parar um pouquinho, né? A gente tem ali, pode estacionar, mas aquilo fica nos atormentando. Chega uma hora que a gente fala, chega. A gente percebe isso nos livros. O espírito está cansado de sofrer. O espírito cansado de fazer maldade. Então, ele cansa. Porque é da lei progredir, né? São duas coisas que a gente não foge. São duas fatalidades. E está escrito no livro dos espíritos. É a evolução. A gente não foge dela. E a morte. Então, são duas coisas que a gente nunca vai fugir. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai atrás, viu? Infelizmente, né, muitas vezes essa impulsão é feita através da dor. Né? Mas depois aí é um tema muito grande que é sobre os bem-aventurados aflitos. Então leiam lá o capítulo do Evangelho que vocês vão entender bastante quanto a dor nos auxilia. Ó, Vilminha colocou aqui para nós, verdade. Quando levamos nosso pensamento a Jesus, sentimos que isso nos fortalece. Desejamos fazer muitas coisas, onde aplicar essas energias, e então fazendo preces, uma forma de ajudar.
A prece, ela tem um poder muito bom, gente. A prece é a primeira lei de adoração. Não tem como a gente seguir as outras sem a lei de adoração. Então, a prece, ela tem um poder imenso, imenso. Quando a gente faz oração, a gente está explodindo espaços aí, viu? Uma prece bem direcionada, né? Não uma prece egóica. Então, ela é muito bonita. Ó, Flávia colocou ótimas palavras, Carlinha, e evoluir é praticar os ensinamentos do Cristo no dia a dia, ouvindo experiências dos outros, sem precisar passar somente por dores para fazer metas e viver o presente, mesmo não tendo quase certeza de nada nessa vida. Flavinha, a gente, se a gente parar hoje mesmo, agora, depois que acabar aqui, vocês pegarem um caderninho e escrever tudo que vocês já conquistaram na vida, vai folha, hein? Então a gente não pode falar que a gente não sabe. A gente sabe sim. Né? A gente conquista sim muita coisa. Né? Que é mais, a gente olha muito para o que está vazio, a gente não olha muito para o que está cheio. Mas a gente tem uma porção de histórias para contar. Todos nós já tivemos grandes superações. Eu conheço gente aqui que já superou cada coisa e já conquistou tanto que parece outra pessoa. Né? Eu acho que todo mundo aqui conhece, viu? Não tem como a gente falar assim que a gente é igual como a gente era 10 anos atrás. Então, se hoje nós somos melhores do que ontem, é porque a gente já conquistou sim. Tá? Então, vamos olhar as nossas conquistas com bastante carinho também. E meta para conquistar mais ainda, né? Isso aí, cada vez mais, né, Carlinha? Obrigado mais uma vez. Você quer fazer um encerramento para nós? Faço. Eu tô meio afanha porque eu lavei o banheiro, gente. Aí já viu, né? Aí toda essa parte fica esquisita. Então, vamos fechando os olhos. E vamos pensando agora na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Vamos agradecer a espiritualidade por todo o socorro que nós já tivemos durante a nossa vida. Todos nós passamos por grandes aflições. Todos nós já superamos aflições. Alguns de nós estamos passando por aflições. Então vamos pedir à espiritualidade amiga que neste momento possa juntar as nossas forças, de todos nós que estamos aqui, ouvindo esta palestra. Cada um de nós vai reunir as suas melhores forças, de tudo aquilo que já conquistou, de fé, de amor, de luz. E vamos ajudar esses irmãos que estão em aflições, que eles possam sentir dentro de seus lares uma paz, uma confiança, uma força de vontade, de que tudo passa. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, por estarmos em seu planeta, que a gente possa contribuir da melhor forma possível, sempre com um olhar de gratidão, de amor, de luz. Que a gente possa ser mais feliz, mais alegre, trazer mais leveza para o nosso dia. E confiar nas nossas potencialidades. E confiar na espiritualidade. E confiar nos nossos amigos espirituais que nos acompanham diariamente dentro da nossa casa. O nosso mentor querido, o mentor da nossa rua, o mentor da Casa de Solidariedade, ou da fé que nós professamos. Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
abraçado. Obrigado, um abraço em cada um. Fica com Deus. Carlinha, maravilhoso, viu? Vou passar a noite sem dormir pensando, mas refletindo no carinho e no quanto temos já mudado, né? Deus ilumine. Eu acho que uma das nossas melhores conquistas, Wellington, é a gente se olhar e ver as nossas amizades aí, que tem mais de 20 anos, Nossa, né? E a gente se olha assim, todo mundo com tanto amor e carinho, e aí às vezes eu sempre falo isso, tem gente que não tem isso, gente. Tem gente que não tem. Então isso é uma grande riqueza e uma grande conquista, é a gente poder ter esses amigos que nós temos. E para quem está entrando, ser acolhido e amado da mesma forma, mesmo que ainda não sinta. não me receber. Obrigado, pessoal. Abraço, gente. Beijo em todo mundo, viu? Flávia, um beijo no Murilo, esse menino lindo, dá vontade de morder.